O Fábio tá me enchendo só pra fazer uma pergunta. Ele também mandou pra vocês ou não? Ainda não. Mandou aqui, ó, o Fábio, que trabalha com a gente aqui. Ah, Ele falou assim: pergunta pra ela por que depois de transar eu tenho dor de cabeça. Sério, hahaha. Uma dor de cabeça boa. Por favor. pode acontecer. Mas como que é uma dor de cabeça boa? Uma dor de cabeça, mas é boa. Não. Mas ele tá fazendo piada. Eu acho que ele tem as Ah, dores. tá, é dor de Deve cabeça. ser piada. Ah, que- boa porque acabou de transar, tá? É. Será que o sexo é uma dor de cabeça pra você? Eu tive uma época que eu tava dando dor de cabeça, mas não era só em sexo. Com sexo também, mas em outras situações. Então. Aí eu tirei um monte de coisa. Café foi uma das coisas. Menino café, exatamente. tava tomando muito café, É, tava tomando os remédios que tava afetando isso. Então tem que ver tudo, né? por ver a saúde como um todo. Mas no seu caso, Fábio, não escute a doutora. Escuta o que eu falo. Para de transar. O problema é você transar. Exato. Fábio, porque não tem que transar. O assunto deixar de ser tabu pra gente, adulto, a gente vai precisar, né, olhar pra esse assunto, buscar o esclarecimento das nossas questões. Se a gente tiver alguma dificuldade sexual instalada, buscar ajuda, que em geral é com o médico para as questões físicas e com o psicólogo para as questões emocionais. A gente precisa buscar essas ajudas para as nossas questões. O livro que eu vou lançar em outubro é o título provisório é Clínica das Dificuldades Sexuais. É falando sobre como lidar aí com as dificuldades que a gente tem na cama. É um livro vou ter uma parte ali de perguntas e respostas para a população em geral, mas vai ter uma parte clínica de atendimento direcionada a psicólogos, a sexólogos, sobre o meu modo de atender em consultório, né? As dificuldades que são de orgasmo, de ereção, de ejaculação, de dores na penetração, de vaginismo, enfim, a gente tem uma série de dificuldades sexuais que, se a gente tem um pouco de informação, às vezes elas já deixam de ser tão grandes assim. Mas em alguns casos elas estão instaladas e a gente precisa entrar num processo, né, um tratamento, né, que vai sempre ser multidisciplinar. A gente precisa olhar para o corpo, para as questões físicas ali, mas também para as questões emocionais, que em geral as dificuldades sexuais têm um grande componente emocional bombando. Pois é. Que componente é esse, né? As ansiedades, os temores em relação ao desempenho, os medos dos mais variados e as cobranças. Então, o mundo de hoje ajuda a gente a ter dificuldade sexual. Que a régua tá lá em cima da performance, uma cobrança hercúlea de tudo, né? Então, complica. Tem muito jovem tomando Viagra e Cialis, né? E aí a gente começar a ver que tem também a falta de informação, né? Que esses medicamentos para ereção é para uma pessoa que apresente uma dificuldade física no mecanismo da ereção. Não necessariamente uma questão emocional, como as ansiedades. O jovem, quando tem uma dificuldade de ereção, tem a ver com ansiedades. Porque, em geral, vai estar tudo bem com o físico, vai estar com os hormônios bombando, o mecanismo da ereção vai estar todo ok, mas aí entra aquela ideia de turbinar a transa, ou mistura com drogas, com não sei o quê, fica uma confusão. Então a gente precisa pegar leve nisso, a gente precisa falar sobre isso, orientar sobre isso. Isso também é uma orientação a ser feita, né? Mas pode gerar um vício? O vício com as medicações para ereção não é um vício químico como com outras coisas, mas é um vício emocional. Ele pode se tornar uma muleta. Se ele não usa, ele fala, putz, hoje eu não devo ter mandado bem por causa disso. É assim que a gente encara na psicologia, né? Que pode se tornar aí uma muleta e a pessoa não consegue transar sem a medicação porque só acredita que vai dar conta com a medicação. Agora, as medicações, elas têm um sentido. Elas são coadjuvantes no nosso trabalho. Quando a gente recebe um paciente com dificuldade de ereção no consultório, né? Hoje o meu consultório está totalmente online. Mas, por exemplo, quando eu recebo um paciente com dificuldade de ereção, a gente encaminha para o médico, urologista em geral, né? Ele vai avaliar. Tem algum problema no mecanismo orgânico da ereção? Ah, tem uma certa dificuldade, vamos entrar com uma medicação. Ou não. Pode ser hormonal totalmente, pode ser hormonal, aí vai avaliar tudo isso. Ou não, é totalmente emocional. Mas, num primeiro momento, às vezes se entra com a medicação para um começo de tratamento, mas isso é um tratamento. Não é aleatório. Eu quero, vou ali e compro. Vou lá e compro, né? Não pode. Então, assim, pra dar um resultado... Ouviu, o Kratos? Pô, vou falar pro meu amigo aqui, viciado em Tadala. Né? Pra dar um resultado bacana e tudo, né, gente? É um tratamento, né? Isso é de homens. E qual é a maior preocupação agora para as mulheres? O que você tá vendo um crescimento errado de alguma... Olha, as mulheres, uma grande dificuldade sexual feminina ainda hoje é o orgasmo. É mesmo? A obtenção do orgasmo. A gente tem aí 1/3 das mulheres, as pesquisas variam, mas a gente tem 1/3 das mulheres com dificuldade de chegar ao orgasmo.
tem ainda a ver com uma educação sexual lá atrás, de séculos lá atrás, repressora, né? Ou da época das avós e bisavós, que mulher direita não podia ter prazer, nem ter orgasmo. Então tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo, têm dificuldade com a masturbação, acha que tem algo de errado. Então assim, orgasmo é descoberta, é você descobrir o seu corpo, seus mecanismos de prazer e conseguir colocar aquilo na relação a dois. Né, ficar mais à vontade. Ficar à vontade, por exemplo, para usar um produto erótico, um brinquedo. Eu até trouxe uns aqui para já te faço. Mas assim, usar algum produto erótico, algum brinquedo. Mas não só. É a descoberta do seu caminho para o orgasmo. A gente tem um terço de mulheres que tem essa dificuldade. E aí, em geral, a gente precisa buscar um psicólogo, uma psicóloga para ajudar a ver o que causa isso. Pode também ter a ver com uma iniciação que teve algum trauma, que teve algum abuso, claro, né? Mas que pode ter sido traumática em relação a se sentir menos alguma coisa, ou ao conceito da sexualidade para ela, né? Como se tivesse algo de errado, de sujo. Então, uma grande parte da dificuldade é essa em relação ao orgasmo. E aí a gente chega no mundo de hoje que a mulher é muito cobrada também pelo parceiro ou pela parceira para ter o orgasmo. Essa cobrança toda agrava o problema. Teve uma época que o homem nem tava nem aí se a mulher tinha orgasmo. E hoje cobra. Tem... Então a cobrança agrava o problema, tanto o problema para homem quanto o problema para mulher. E aliado a isso na mulher, a gente tem também as dores na hora da penetração. Porque aí a mulher inventa de querer ou fingir orgasmo, ou transar sem estar com vontade, só para satisfazer quem tá com ela. E aí dói. Porque aí o corpo não se prepara para o sexo. Então tem uma cobrança por desempenho ou por estar ali, e aí incomoda, e aí dói, e aí gera uma série de outras dificuldades também. Então, para as mulheres fica mais nesse campo, e para os homens fica no campo da ereção e no campo das ejaculações precoces, né? Que quando viu já foi, que tem a ver com ansiedade elevada, né? E com cobrança também. E no campo, às vezes, da dificuldade de orgasmo, que hoje a gente também tem homem que está tão preocupado com o desempenho que se desconecta ali do seu prazer e fica com dificuldade de chegar ao orgasmo e ejacular. Entendi. É muita questão. Muita coisa. Você ficou quantos anos no Altas Horas? 15. O que você viu de mudança nesses 15 anos, nas dúvidas? O que eu vi é que o jovem foi ficando cada vez mais, pelo menos os jovens lá no programa e nas palestras pelo Brasil afora, o jovem foi ficando cada vez mais à vontade para perguntar. Mas existem dúvidas muito próprias de cada fase e que isso não se transforma assim de uma hora para outra. Quais são, né? Então, o jovem, ele tem dúvidas da iniciação. Qual é a hora certa? Como é que eu faço? E se eu ejacular rápido, o que eu faço? O orgasmo. Então, essas dúvidas básicas em relação ao corpo e ao funcionamento na hora do sexo. E por que elas se repetem? Porque cada jovem vai estar se iniciando naquele momento. É a história de vida daquela pessoa. A gente não nasce sabendo tudo. Então, na hora que a pessoa vai viver as relações, ela vai ter dúvida. Ela não vai saber. Mesmo que ela leia em algum lugar, na hora que ela vivenciar, ela vai ter dúvida. Ela vai falar, mas e isso? E aquilo outro? Então, são dúvidas desse começo, né? De como viver esse começo da melhor forma possível. Caminhando um pouco mais, quando a gente chega no mundo adulto, aí as dúvidas já têm a ver com essas dificuldades sexuais. Desejo, excitação, orgasmo, as dificuldades ali, ereção, ejaculação e tal. E também em relação à educação dos filhos. A gente tem uma parcela ali bastante preocupada, que é esse mundo adulto perguntando sobre isso. E quando a gente chega no mundo idoso, na terceira idade, tem questões também. E muito por ali, pelo preconceito, né? Que assim, será que eu posso ainda transar? Quer falar, então. Será que eu vou dar conta? Será que eu não dou? Será que eu tenho direito? Sim, né? Com o surgimento dos medicamentos para ereção no Brasil e no mundo, que foram em 98, né? Para cá, isso trouxe, né? Possibilidades, porque é quando tem os medicamentos para ereção inicialmente surgiram para quê? Para essas dificuldades orgânicas no mecanismo da ereção, e o processo de envelhecimento, né, às vezes lesiona alguma coisa ali dessas estruturas, e os Viagras da vida e as outras medicações, né, elas vão ajudar nisso. Então, quando surgiram as medicações, veio uma população idosa, exato, que né, tava fora e falou, opa, agora que tinha outros meios, mas enfim, era mais invasivos, próteses, né, coisas mais difíceis, injeções e tal. E aí a gente tem uma população idosa, né, que
questiona isso. Será que eu posso? Será que eu não posso? Como eu posso? E pode, né, gente? É, claro. A gente fazendo com respeito a si, com respeito a quem tá ao lado, tudo pode. Pois é. Qual é o limite? Ai, você perguntou o que eu amo falar. Que assim, aquilo tá te ferindo emocionalmente? Ai, eu acho um horror sexo oral. Tá te ferindo emocionalmente? Então não faça. E fala sobre isso, né? E conversa sobre isso. Tem que ter o campo do diálogo. Porque a gente é ainda tabu na cultura. É difícil falar. E isso vale sociais, direto. A Maria que administra as minhas redes, direto eu abro caixinhas de dúvidas e respondo pelo Instagram, coloco no YouTube também. Direto vem essas questões. Porque o medo é da outra pessoa ir embora porque ela gosta muito daquilo, né? Então vem perguntas de todo tipo. Ele quer incluir uma terceira pessoa, ou quer me ver transando com outra pessoa. Tem de tudo. E a minha resposta é sempre essa: tudo bem pra você? Se não tudo bem pra você, não. Né? Porque o sexo é pra ser um prazer, um divertimento. Não é pra você sofrer com isso. E aí você tem que estipular os limites, né? Qualquer pessoa do par precisa ser mesmo respeitada. Mesmo que isso te faça perder o parceiro. Pois porque se você tá numa parceria ali que não te respeita, aí é uma questão de... vamos usar a palavra do momento, né? Ver o quanto tóxico é isso, né? Esse relacionamento, né? Pois é. A gente tem que respeitar. E aí a gente volta pra educação, né? Que a gente tá criando os jovens, as crianças muito sem limite. Limite pra isso também. Pra quando a gente ficar adulto, a gente respeitar os limites de quem tá com a gente, os limites da sociedade, os limites no trabalho, na vida como um todo. Pois é. Obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no Estilizado e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se encontra no próximo vídeo.